Ô, gente, eu vou tentar passar o slide, aí vocês me falam se mudou, por favor. Mudou? Mudou. Boa, boa. Obrigada. Eu sou meio ruim com o computador. Aí, Mari, pode começar a gravar, então. Comecei já. Gente, primeiramente, bom dia para todo mundo, né? Eu sou a Laura e eu vou dar aula para vocês hoje de Geografia Agrária. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá, gente? Pode ligar o microfone, ou se quiser mandar no chat também, tudo bem. Ou se vocês só quiserem falar alguma coisa, ligar o microfone para falar alguma coisa, sintam-se à vontade, tá bom? Então, como eu falei, a aula de hoje vai ser sobre geografia agrária e questões do campo. A geografia agrária, ela lida com todas as questões do campo brasileiro, desde solo e questões ambientais até as questões sociais que acontecem na área rural do Brasil. E é uma parte da geografia que ela é muito extensa, porque a área rural do Brasil é muito grande. O Brasil tem uma taxa de urbanização de 84% por aí, o que é uma taxa alta, mas mesmo assim, tipo, isso significa que 20% de todo o território brasileiro ainda é zona rural. Então, a geografia agrária vai ficar responsável por essas questões e por questões físicas do solo e do meio ambiente. Um importante ator do campo brasileiro é o agronegócio, tanto que o Sérgio colocou aqui, o Sérgio é o outro professor de geografia. Ele colocou aqui para vocês a propaganda do agronegócio, né, que geralmente passa na televisão, que é para vocês terem, tipo, noção, assim, da dimensão que tem o agronegócio, né, que até propaganda na TV eles têm. Ops. Enfim, aqui, né, o Agrotec, Agropop, Agrotudo. Aí, enfim, as terras brasileiras, além dela ter um campo, uma área rural muito extensa, ela também é muito propícia para a agricultura, porque os solos brasileiros são bastante férteis e aqui tem bastante água, né, água doce. É o país com a maior quantidade de água doce dentro do território do mundo. Então, é por isso que o Brasil acaba sendo um país focado na agricultura, né? Aí, enfim. Dos boi lá. Oi? E tem um canal, né, na televisão que, tipo, só passa isso o dia inteiro, o dia inteiro. Sim, o Globo Rural, não é? Passa isso o dia inteiro vendendo os boi, coitado. Então, tadinhos, né? É tudo agronegócio. Ai, ai, enfim. Gente, então, aqui, para a gente entender as questões sociais do campo brasileiro, a gente tem que entender uma coisa que chama função social da terra. E a função social da terra, ela é um princípio, um conceito que está na Constituição de 1988 e ela basicamente garante que toda a população deve ter acesso à terra e que essa terra traga algum benefício para a sociedade. Então, por exemplo, se você tem uma plantação de milho, esse milho ele vai servir para alimentar pessoas e você vai vender esse milho numa feira, por exemplo. Então, vai ser a renda familiar de uma família. E você precisa de pessoas para trabalhar nessa plantação. Então, você vai dar emprego também para as pessoas do campo. Então, essa plantação de milho, ela tem uma função social, porque ela traz benefícios para a sociedade e para o bem-estar da população. Mas, por exemplo, se você tem a fazenda, uma fazenda gigante de um velho rico que não planta nada lá, tipo, essa terra não exerce sua função social. É uma terra inutilizada. Prédios abandonados também são terras inutilizadas, porque é um espaço urbano, né? Mas que, por exemplo, podia ser construída uma escola naquele lugar. E não, tá só sendo um prédio abandonado. Então, ele também não exerce sua função social. E como ele é um princípio constitucional, é dever do Estado garantir à sua população que as terras em território brasileiro exerçam a sua função social. Só que, infelizmente, essa é uma coisa que não acontece no Brasil. Existem muitas terras inutilizadas no Brasil, né? E, enfim, aí surge o movimento dos trabalhadores sem terra, que é o MST,
que é um movimento que luta para garantir a função social das terras brasileiras para a população. Além disso, eles são muito responsáveis por parte da agricultura do país, a agricultura orgânica do país é feita pelo MST, e eles também lutam contra as violências do campo e contra a violência indígena, e, enfim, eles são uma organização atuante no meio rural do Brasil. Aqui, eu e o Sérgio, a gente resolveu indicar para vocês um videozinho, que é do Gregório Dudiver, que ele explica muito sobre o MST, e esse vídeo está muito bom. Então, a gente queria pedir para vocês assistirem ele. O link do vídeo eu vou colocar na folhinha da aula, né? Então, é só você abrir lá e clicar, que vai estar lá. Eita! Aí tá bom. Agora, um pouco de antecedentes históricos. O campo brasileiro, ele é muito marcado por um conceito que chama concentração fundiária. Quando a gente fala fundiária, a gente quer dizer de terras. Tudo que é essa palavra, fundiária, quer dizer tipo de terras, de propriedade. E assim, a concentração fundiária significa que tem uma grande extensão de terra no campo brasileiro e no Brasil como um todo, que é propriedade de uma pequena parcela da população. Por isso que a gente fala que a terra é concentrada nas mãos de poucas pessoas. A concentração fundiária ela tem antecedentes históricos. Ela começa em 1850, quando o Estado brasileiro estabelece a Lei de Terras. Em 1850 era Brasil e Império ainda, então era a época do Dom Pedro, etc. E aí o que acontece? Tipo, quando o Brasil foi primeiramente colonizado, as terras, elas foram divididas em sesmarias, né, nas capitanias hereditárias, que eram proprietários dos portugueses, né, os portugueses que eram os proprietários das terras aqui no Brasil. E a colonização, ela começou pelo litoral brasileiro, né. Aí, depois de um tempo, a população foi se interiorizando e ocupando as terras mais no interior do território, mais aqui no centro-oeste, no norte. Só que como o Brasil ele é muito extenso, algumas terras brasileiras nunca chegaram a ser povoadas, né? Por exemplo, aqui na região norte, no Amapá, no Acre, não tem muita gente morando lá, não é uma população muito povoada, justamente porque ela está muito distante do litoral por onde os portugueses chegaram 300 anos atrás. Então, o que acontece? Em 1850, o Estado brasileiro estabelece que todas as terras que ainda não eram ocupadas, ou por portugueses, ou por brasileiros, ou por alguém, passavam a ser propriedade do Estado. Então, todas as terras passam a ser propriedade do Estado, e se você quer comprar, ele estabelece o critério de compra. Tipo, se você quer um pedaço de terra, você tem que comprar do Estado. E o que isso causa? Isso faz com que somente pessoas que têm dinheiro é possível de que elas comprem um pedaço de terra, e terra é caro, viu? Então, isso causou a concentração das terras nas mãos das pessoas, tipo, só quem tinha dinheiro podia comprar terra. Se você era uma pessoa mais simples no Brasil Império, você não tinha como ter uma propriedade de terra só sua. Enfim, e isso é uma coisa que deixa marcado até hoje no campo brasileiro. Até hoje há uma grande concentração de terras. E muitas vezes, tipo, nas mãos do agronegócio, né? O agronegócio controla uma quantidade imensa de terras no campo brasileiro. E aqui eu coloquei um gráfico, esse aqui no cantinho, que mostra a relação entre o estabelecimento e as áreas. Então, aqui em roxinho, na primeira barra, a gente tem o número de estabelecimentos não familiares. Não familiares, por exemplo, é o agronegócio, tá, gente? Que é lógica capitalista e tal. Então, tipo assim, a gente tem um número de estabelecimentos do agronegócio muito pequeno. E de estabelecimentos familiares, que é a agricultura familiar, a gente já tem um número maior. Só que quando você vai olhar a área desses poucos estabelecimentos não familiares é muito maior do que a área das pequenas fazendas de agricultura familiar. Então, digamos que aqui tem 100 mil famílias brasileiras que têm a sua fazenda. E a área dessas 100 mil fazendas é, tipo, muito, muito menor do que a área de toda a extensão que pertence ao agronegócio. Então, isso exemplifica bastante como é a concentração fundiária aqui no Brasil. Esse assunto é meio complicadinho, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida até agora.
Isso também funciona pra, tipo assim, quando você for comprar um terreno pra fazer uma casa, ou, tipo, só funciona em tipo, terras que, tipo, é pra você ir lá e, tipo, plantar pra vender e tal, essas coisas. Então, tipo, todo o terreno que você for comprar, você tem que pagar. Eu acredito que na zona urbana do Brasil, esse processo deve ser um pouco diferente, né? Não deve ser tão caro. Realmente, tipo, não sei te dizer. Mas eu sei que no campo brasileiro, comprar um pedaço de terra é um negócio bem caro. Mas até hoje você tem que comprar. Mais alguém? Oiê, bom dia. O agronegócio ele é empresarial, né? E a agricultura familiar é uma coisa que passa de geração ou aquela família resolveu comprar uma fazenda e fazer agricultura? Então, a agricultura familiar, ela pode ser de duas formas. Ou ela pode ser de subsistência, quando a família consome tudo que ela produz, né, para a própria sobrevivência da família. Ou ela também pode servir para o abastecimento do comércio local, que é, por exemplo, feiras e mercados municipais, só que nada numa dimensão tão grande quanto é a do agronegócio, sabe? Porque o agronegócio, ele foca na exportação, e a agricultura familiar é, no máximo, o comércio local. Ok? Ok. Mais alguém, gente? Então tá, vamos continuar. Então, gente, agora falando um pouco sobre o agronegócio, como a moça aqui já tinha falado para a gente, o foco do agronegócio é o comércio exterior, ou seja, ele opera sobre uma lógica capitalista, né? Ele também pode ser chamado de empresa agrícola, e a função do agronegócio é produzir grãos ou produzir gado bovino para ser exportado. Ou seja, tipo, os produtos do agronegócio, eles não servem para abastecer a população local. Eles servem para ser negociados no comércio exterior. As suas principais áreas de atuação é a região centro-oeste, a região norte e a região sul do Brasil. O agronegócio, ele tem uma extensa mecanização da produção, ou seja, nas lavouras de soja, por exemplo, do agronegócio, eles usam aquelas máquinas gigantescas, aqueles tratores gigantes para fazer o plantio, a irrigação e a colheita das lavouras. Então, é uma coisa mecanizada e tecnológica. Eles têm uma extensa área de cultivo, as terras do agronegócio ocupam, assim, mais da metade do campo brasileiro, e eles fazem intenso uso de biotecnologia. A biotecnologia são, por exemplo, os agrotóxicos e os transgênicos e as coisas que eles fazem na plantação para que ela se torne mais produtiva. Então, assim, o agronegócio utiliza muito agrotóxico. E, como vocês podem ver aqui do lado, eu coloquei um mapinha da atuação do agronegócio, né? Quanto maior a bolinha, maior a área das terras que ele tem lá. Então, olha só, a região centro-oeste tem terras gigantescas do agronegócio, e na região sul também, olha, tá cheio de propriedades de terra que são propriedade do agronegócio, né? No sul é onde se cria a maioria do gado bovino, e no centro-oeste é onde se tem a maior parte da plantação de soja do país. A soja, ela é uma commodity, e uma commodity é um produto de base, que é, por exemplo, quando eu falo que é um produto de base, é porque ele serve para produzir outras coisas. Então, por exemplo, a soja do agronegócio, ela não vai, tipo, ser vendida e uma pessoa vai comer aquela soja. Ela vai ser vendida para alguma empresa que produz alimentos, aí eles vão processar essa soja e ela vai virar outra coisa. Por exemplo, carne de soja ou ração para gado bovino, para alimentar o gado, né? Então, quando eu falo que é produto de base, é porque ele ainda vai passar por um processo de transformação. Então, o agronegócio, ele cultiva produtos de base, como, por exemplo, a soja, o milho e a cana-de-açúcar, para vender no comércio exterior como uma commodity.
Então, as commodities são os produtos de base que sofrem especulação no mercado financeiro internacional e eles são comprados por outros países. E essa basicamente o que fomenta a economia brasileira, que é a exportação de commodities. É a principal atividade comercial do Brasil e é o que vem contribuindo para que o país se desenvolvesse economicamente bastante nos últimos anos. A soja é o principal produto do agronegócio. Aí depois tem o café, que o Brasil é o maior produtor de café do mundo inteiro, o maior produtor e também o maior exportador do comércio externo. E também o milho e a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela foi muito usada, creio que nos anos 90, para a produção de gasolina, de álcool e de gasolina, né? E, enfim, só um comentário que eu queria fazer, o agronegócio, ele é responsável por 21,4% do PIB brasileiro, o que é bastante, assim, e por isso que o governo investe tanto nessa área, né? Tem até propaganda na televisão, né, de agropop, agrotech, porque é justamente o principal motor da economia brasileira. Tipo, além dele ter os seus malefícios e suas coisas ruins para o meio ambiente e para os animais, ele realmente é um comércio que é muito lucrativo. Algumas consequências do agronegócio, porque o agronegócio ele causa muitos impactos sociais e ambientais, né? Um deles é o desmatamento dos biomas naturais e a extinção de espécies. Ocorre também a poluição e a degradação do solo. Intensos gastos de água. Sério, gente, o agronegócio desperdiça muita água na irrigação das plantações. A maior parte da água desperdiçada do Brasil é pelo agronegócio. Ele também causa a falência dos pequenos agricultores, que muitas vezes acabam tendo que vender as suas terras para os grandes proprietários do agronegócio, né, para eles expandirem as lavouras dele. Ele intensifica a concentração fundiária, porque cada vez mais o agronegócio procura cada vez mais expandir as suas terras, e aí cada vez mais quantidades de terra vão ser concentradas nas mãos de únicos proprietários de terra vinculados ao agronegócio. E ele também causa problemas sociais, como o genocídio dos povos indígenas no campo e a violência. Então, como eu falei, o desmatamento é uma consequência muito grave do agronegócio. É uma prática ilegal, mas que é muito empregada aqui no Brasil, tipo, muito mesmo. Existe o desmatamento legal, que é na Amazônia, por exemplo, tem uma parte da Amazônia que é legal você desmatar, mas que existe a reflorestamento, e tem umas partes do território que, tipo, são estritamente proibidas você desmatar. E é geralmente nessas partes que o agronegócio atua. E, então, os principais biomas afetados Os principais biomas afetados é a floresta amazônica na região norte e o cerrado no centro-oeste. O cerrado, ele é o bioma que é a transição, por exemplo, da floresta amazônica para os outros biomas da natureza. Então, ao redor de toda a floresta amazônica, a gente tem cerrado. Então, o cerrado, ele acaba sendo um dos principais biomas que é mais afetado, assim. Inclusive, a gente fala que o cerrado é um hotspot, que é alerta vermelho de desmatamento, porque para você chegar na floresta amazônica e desmatar a Amazônia, você tem que desmatar o cerrado também. Então, ele é um bioma que ele acaba sendo muito prejudicado. E principalmente por ele estar presente no centro-oeste, no norte, né, que é onde é a atuação do agronegócio, ele é muito desmatado. Essa faixa em vermelho que tem aqui no mapinha chama o arco do desmatamento, que é onde acontecem, tipo, os focos de desmatamento e de queimadas. E como vocês podem ver, é bem aos arredores aqui da floresta amazônica e nos predomínios do cerrado. Essa parte aqui, ela é a fronteira agrícola entre as terras do agronegócio e os biomas naturais. E por isso que a gente encontra um monte de conflitos com desmatamento e violência. E, enfim, e essas coisas aqui nessa área. É uma área bem tensa, porque ela é conflitante entre os interesses do agronegócio e a preservação dos biomas naturais. Só esse ano, houve um aumento de 34% nos índices de desmatamento
o que é um absurdo, assim, tipo, desde o início do governo Bolsonaro já havia subido, e em relação aos dados do ano passado já subiu 34%, o que é uma coisa bem ruim. Uma das principais formas do desmatamento é as queimadas, né? Que é um método muito mais rápido e muito mais simples de você desmatar uma área e liberar uma área para se tornar pastagem. Só que a queimada, ela é muito prejudicial ao meio ambiente, porque além de você matar todas as plantas e todos os animais, queimar vivo todos os animais que estão naquela área, você também mata todos os nutrientes do solo, então o solo fica muito empobrecido depois de queimadas, e você também gera poluição atmosférica, porque a queima libera gás CO2, e esse gás, ele polui muito a atmosfera e é muito ruim. Existem queimadas naturais, né? Como a gente viu na Amazônia no passado, que a Amazônia teve focos de incêndio muito pesados. Tipo, alguns daqueles incêndios tinham sido de causas naturais, né? Quando o tempo está muito seco, acaba acontecendo no Cerrado também, principalmente, porque o Cerrado é um bioma seco. Acaba tendo queimadas, só que também muitas vezes as queimadas elas são feitas por ação humana, para liberar um pedaço de terra, né? Enfim, o governo Bolsonaro ele tende a flexibilizar as leis ambientais para que se torne mais fácil você desmatar áreas e degradar os biomas naturais em prol do agronegócio. Porque para o agronegócio crescer, aumentar a sua produção e conquistar mais terras, ele tem que expandir a sua área. E para isso, muitas vezes, ele emprega maneiras de acabar com as terras e acabar com os biomas, e isso é muito facilitado pelo governo Bolsonaro. Quando o ministro Salles falou aquele dia que ele queria passar a boiada, era isso que ele estava falando. Era passar, tipo, a boiada das terras do agronegócio para dentro aqui da Amazônia. Enfim. Aqui tem um videozinho do YouTube também, que é de um canal que chama Nerdologia, que fala bastante sobre as mudanças climáticas que acontecem em decorrência do desmatamento e também das queimadas. E tá muito bom esse vídeo aqui, ele é bem informativo. E eu também vou indicar para vocês assistirem ele e vai estar lá na folhinha. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Você falou que o negócio é uma das únicas maneiras uma das únicas coisas que acrescentam muito no PIB, né? Tem outra maneira, além do agronegócio, de manter essa porcentagem no PIB? Então, tipo assim, se houvesse uma mudança na economia brasileira e o Brasil passasse a investir em alguma outra coisa, bom, provavelmente depois de algum tempo ia haver uma recuperação do PIB. Mas, por exemplo, se abolisse o agronegócio agora, o Brasil ia perder 21% de todo o seu produto interno bruto. E, tipo, isso é uma coisa que é difícil de ser recuperada, entende? E como o agronegócio é uma estrutura, assim, é um negócio que já está bem estruturado no Brasil, porque pensa, né, desde que o Brasil era uma colônia, ele plantava cana-de-açúcar. E até hoje ele planta cana-de-açúcar. Então, isso é uma coisa que está muito estruturada no nosso país, entende? Então, assim, eu não vejo que de outra forma o Brasil poderia alcançar uma porcentagem de lucro de 21%, o que é bastante, né, do PIB, investindo em uma outra atividade comercial, assim. Porque se o Brasil investisse, por exemplo, na área industrial, ele ia enfrentar concorrência muito forte de países como Estados Unidos, China, países europeus. Então, tipo assim, existe a possibilidade do Brasil mudar a sua matriz do agronegócio para alguma coisa? Eu não vejo possibilidade. E se acontecer, caso aconteça em algum momento da história, vai demorar bastante para que essa nova economia atinja uma porcentagem tão alta quanto 21% do PIB. Tem Entendeu? uma outra maneira, sim. E tem uma outra maneira de lidar com essas questões, por exemplo, ambientais, e manter a produção do agronegócio? Sim, existe. Existe sim.
Como eu falei, esse governo ele flexibilizou muito as leis ambientais, né, para tornar mais fácil a exploração dos biomas. Mas, por exemplo, nem sempre foi assim. O Brasil já teve leis ambientais muito rigorosas. O crime, a pena para o desmatamento, tipo, eu não sei se ainda é, mas eu sei que já foi, tipo, bem pesado. Isso é uma coisa que, assim, a preservação do meio ambiente é uma coisa que pode ser muito bem regulada pelo Estado, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério da Fazenda também, e isso com certeza é uma coisa que pode ser controlada. Ela só não está sendo controlada porque para o atual governo e para os grandes proprietários de terra do agronegócio que detêm poder, né, porque eles exercem influência através da bancada ruralista, né? A bancada ruralista, ela está lá para advocar a favor dos interesses do agronegócio. Então, os proprietários do agronegócio, eles têm uma influência na política brasileira. E para eles não é interessante preservar os biomas naturais. Para eles é interessante desmatar e aumentar a sua área de cultivo. Mas se a gente tivesse pessoas no governo comprometidas com a preservação do meio ambiente, eu te garanto que os índices de desmatamento não estariam do jeito que estão. E a poluição atmosférica também não. Mais alguma pergunta? Então tá, vamos continuar. Eita, não tá mudando o slide? Tá bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outra questão social presente no campo brasileiro, que é a questão indígena. Existe uma coisa que chama demarcação de terras, que era estabelecido pela FUNAI, né, que é a Fundação para o Índio, que assim, ela estabelece algumas áreas de terras que são exclusivamente dos indígenas, que são de preservação ambiental e cultural também. Então, por exemplo, essas terrinhas que estão aqui em verde no mapa, você não pode desmatar essas terras de jeito nenhum, você não pode construir uma casa lá, você não pode comprar essas terras, você não pode invadir essas terras, porque elas são patrimônio cultural e ambiental e histórico do povo indígena. Então, aqui nessas terras, vivem tribos indígenas com os seus costumes e, enfim, tentando preservar um pouco da cultura que ainda resta, né? Depois do colonialismo brasileiro, muito da cultura indígena foi destruída. Então, a demarcação de terras foi um recurso criado para tentar garantir aos indígenas os seus direitos, os direitos que foram tomados dele, uma vez, né, que as terras brasileiras começaram a ser ocupadas por portugueses. Então, a demarcação de terras é uma conquista muito grande da comunidade indígena, né, porque o Estado brasileiro assume responsabilidade por proteger essas terras e elas passam a ser dos indígenas, entende? Só eles podem mexer nessas terras. Como vocês podem ver, tipo, a maioria das terras está aqui no norte, que é onde é a floresta amazônica, né? E lá tem bastante reserva indígena. E, tipo assim, parece bastante terra, mas eu acho pouco, entendeu? Devia ter muito mais terra demarcada do que tem. Porque se vocês pararem para pensar, o Brasil inteiro já foi dos indígenas, né? Aí agora é só essas terrinhas verdes aqui. E ainda tem certos presidentes que acham que é muita terra para pouco índio. Mas, enfim, o que acontece? Principalmente nessas terras aqui da região centro-oeste, aqui no Mato Grosso, no Mato Grosso aqui, acontece o genocídio indígena, porque muitas vezes os proprietários de terra eles querem expandir as suas lavouras, eles querem tipo tornar a plantação deles maior. Então, o que eles fazem? Eles invadem essas terras demarcadas e eles promovem o assassinato dos povos indígenas, a destruição das tribos, para poder se apropriar dessas terras aqui. E muitas vezes as pessoas passam assim algum tempo antes que as pessoas percebam que tem uma plantação e uma terra demarcada, entendeu?
como são uma área bastante extensa, tipo, é um pouco difícil fiscalizar e controlar isso o tempo inteiro. Então, isso às vezes acaba, tipo, acontecendo. Algumas demarcações acabam virando plantação, infelizmente, o que é uma coisa muito ilegal, né? Enfim, o foco dos conflitos é a Amazônia e a região centro-oeste, como eu falei, principalmente na fronteira agrícola, naquela partezinha que eu tinha mostrado, que era uma faixa vermelha, é principalmente nessa parte aqui, ó, no Pará e no Mato Grosso. No ano passado, o governo Bolsonaro ele transmitiu a responsabilidade da demarcação de terras, que antes era da FUNAI, para o Ministério da. Ai, esqueci o nome, mas enfim, o negócio da Fazenda. E, enfim, tipo, e isso fez com que a demarcação de terras corresse um perigo, porque agora que é o interesse do agronegócio está podendo exercer influência sobre a demarcação de terras. O que antes era da FUNAI, que é um órgão dedicado a garantir os direitos indígenas, agora está sendo do lado da Fazenda. E isso é bem ruim, né? Porque agora é eles que decidem quais são as terras demarcadas, quais não são. E só esse ano também, as taxas, né, o índice de genocídio indígena cresceu muito esse ano. Deixa eu procurar aqui, que eu anotei o dado. Então, cresceu cerca de 23% o homicídio indígena no governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro é uma gestão que realmente não vai fazer nada para proteger esses indígenas, né? Porque eles não têm nenhum compromisso social e ético com os indígenas e também não é de interesse deles que essas terras continuem sendo demarcadas, né? E, gente, eu só percebi agora que eu pulei um slide sem querer. Então eu vou ter que voltar lá para cima, tá? Dá licença. Se alguém quiser falar alguma coisa enquanto eu procuro o slide? Aqui, é esse. Enfim, eu vou explicar então um pouco agora o que foi a Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma série de inovações tecnológicas e biotecnológicas na área da agricultura que ajudou muito com que as plantações aumentassem a sua produtividade. Ela ocorreu na década de 60 e 80, e essas inovações tecnológicas são, por exemplo, o desenvolvimento de fertilizantes e agrotóxicos, pesticidas também em maior número, maiores tipos, né, de agrotóxicos. Ela introduziu a mecanização do campo, que, como eu tinha dito anteriormente no agronegócio, é a introdução de maquinários que fazem toda a colheita, a irrigação e o plantio de forma tecnológica. E também a introdução dos organismos geneticamente modificados, que são os chamados transgênicos. Os organismos transgênicos, eles são organismos, geralmente plantas, né, grãos, que eles passam por um processo artificial de manipulação genética para que eles acabem expressando as características mais fortes possíveis que aquela planta pode ter. E essa característica ela é selecionada em laboratório e ela pode ser, por exemplo, resistência aos insetos ou resistência às mudanças climáticas ou que ela dê frutos maiores ou grãos mais doces, enfim, coisas assim. E tudo isso é para buscando o aumento da produtividade da plantação, para que não tenha desperdício, né? Porque, por exemplo, se você tem uma plantação de tomate com 10 tomates, 10 pés de tomate, e toda vez que você for plantar, pelo menos um pé é comido por insetos e o outro pé tem uma doença e morre. Você tem uma perda muito grande, entendeu? Então você acaba tendo menos tomates para você comercializar e menos lucro. Então, toda essa questão dos transgênicos, dos agrotóxicos, ela serve para você tornar suas plantas e seus grãos mais fortes e mais resistentes à natureza e ao meio ambiente, às questões naturais que ele está sujeito, e aumentar a sua produtividade.
O problema é que, como a manipulação do gene dos organismos é um processo artificial, não há consenso a respeito da segurança do consumo dos transgênicos. Por quê? Porque eles ainda são uma coisa muito nova. Então, ainda não teve um tempo suficiente para você observar uma pessoa que consumiu alimentos transgênicos a vida inteira e observar os impactos desses alimentos na saúde da pessoa. Então, tipo, os médicos, os cientistas, eles ainda não têm como saber quais são os impactos dos transgênicos na saúde. Tem gente que fala que tem indícios que o consumo de transgênicos causa câncer, tem gente que fala que isso é mentira, e realmente é uma coisa que não temos como ter certeza ainda. Antigamente, em todos os produtos que continham alimentos transgênicos, você tinha que colocar esse símbolo aqui, que é esse triângulo amarelo do transgênico, e nas embalagens dos produtos, né? Só que em 2015 foi revogada essa lei. Então agora não é mais obrigatório você sinalizar para o consumidor que aquele produto contém um alimento transgênico. E o Brasil, ele é o segundo maior país que mais usa a manipulação genética dos alimentos. Então a gente come muito alimento transgênico sem nem saber. E isso é uma coisa bem perigosa, assim, para nossa saúde, né? Uma outra questão é sobre os agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, eles são muito utilizados pelo agronegócio e eles realmente afetam muito o meio ambiente e a saúde das pessoas. Aqui eu coloquei um mapinha, como vocês podem ver em roxo, são as áreas onde encontraram, tipo, onde mais encontraram indícios de agrotóxicos nas águas em que as pessoas bebem. E como vocês podem reparar, aqui na região centro-oeste, na região sul, é muito, muito forte isso aqui em roxinho, tipo, tem várias áreas roxinhas aqui. E isso significa que houve 27 áreas em que tinha agrotóxicos na água que a população estava bebendo. Isso é um absurdo, tipo, faz muito mal para a saúde. E além disso, tipo, o agrotóxico que é utilizado aqui nas plantações do Centro-Oeste, ele pode acabar indo parar em rios e ele pode também escoar para dentro da terra e contaminar o lençol freático, que é onde as pessoas muitas vezes pegam água para beber. Então é um problema muito sério, assim, essa questão do agrotóxico no Brasil. Só esse ano, só em 2020, o governo Bolsonaro liberou 150 novos agrotóxicos e pesticidas também para ser usado nas plantações brasileiras. E, enfim, isso é uma coisa bem prejudicial mesmo. Enfim, algumas das consequências da No Revolução caso, licença. Verde. No caso, tipo, isso pode fazer com que você fique doente, tipo, tenha doença lá por causa disso. Então, tipo assim, o que o agrotóxico faz no seu organismo? Muita gente fala que ele causa câncer, né? O que eu te falei. E como ele é um negócio tóxico, é um químico, ele pode causar, tipo, diversos problemas, assim, tipo, desde o seu estômago até a sua pele, até a sua garganta, tipo, por onde passa o alimento, entendeu? Tipo, você engole ele pela garganta, então todo, tipo, aqui a garganta, o esôfago, o estômago, ele vai ser prejudicado pelo agrotóxico. Ah, entendi. Quando eu morava em Pernambuco e quando eu vim pra cá, eu senti a diferença, assim, sendo que pra mim, tipo, era normal. Eu não sei se era, tipo, na verdade eu senti diferença em tudo, né? No ar, tipo, eu não podia subir uma escada que ficava passando mal já, ficava sem respirar direito. E, tipo, lá Nossa, não era assim. você Aí. sentia gosto na água? Oi? Você sentia gosto na água? Sim, um gosto diferente. Era um gosto diferente na água. Eu acho que, Caraca, assim, dependendo de onde, ou sei lá, de onde você mora, essas coisas, o gosto da água muda. Aí, tipo assim, eu morava lá no interior de Pernambuco, no interior mesmo. Aí, quando eu vim pra cá, eu bebi água, eu senti diferença. Assim como eu senti diferença do clima e outras coisas também. caraca. Nossa, gente, pra você ver, né? E ó, se você for reparar aqui o Nordeste no mapa, tipo, quase não tem agrotóxico nas águas do Nordeste, sabe? Então, realmente, gente.
Aí tem outra pessoa falando que também sentiu. Você também sentiu gosto na água? Muitas pessoas falam que água não tem gosto. É, gente, pois é. Enfim, né? Aqui realmente é uma área muito poluída, né? Os solos também, tipo, eu juro, eu não consigo imaginar como deve ser o solo na região sul aqui, né? Onde tem muitos agrotóxicos, porque deve ter, tipo, químicos, assim, até não poder mais no solo. Não sei como é que os gados sobrevivem, né? Porque eles comem aquela pastagem o dia inteiro. Mas, enfim, vamos lá. Gente, tá acabando o meu tempo, mas eu juro que eu tô acabando aqui, tá bom? Agora, tipo, a gente vai passar por uma parte que é mais, tipo, para dar nome às coisas, algumas denominações mais técnicas, que é explicar a diferença entre agricultura extensiva e agricultura intensiva. Muito desses moldes eu já expliquei aqui, que quando a moça perguntou, né, o que era agricultura familiar, ela basicamente pode ser denominada de agricultura extensiva, que é aquela agricultura praticada em minifúndios, que são as propriedades pequenas. Ela é familiar, de subsistência ou destinada ao comércio local, e ela utiliza técnicas tradicionais de cultivo e irrigação, ou seja, ela não usa aquelas máquinas gigantes, e ela tem o baixo ou inexistente uso de biotecnologias, então, assim, não tem transgênicos, se tem agrotóxico, é uma coisa, assim, muito leve, assim, muito pouco, e ela emprega muitos trabalhadores de mão de obra não qualificada, que são as pessoas que vão realizar manualmente o plantio e a irrigação e a colheita. Né, como eu tinha dito, tipo, agora com a Revolução Verde, você trouxe o aumento da produtividade agrícola, mas você também, tipo, você causou muitos impactos sociais, como, por exemplo, o desemprego estrutural. Quando a gente fala que é estrutural, é quando o homem ele é substituído pela máquina. Então, por exemplo, se antes você tinha uma lavoura de café que precisava de 50 homens para fazer a colheita do café, agora você tem uma máquina operada por uma só pessoa de mão de obra qualificada e você não dá mais emprego para 50 pessoas que dependiam daquela plantação para sobreviver. Então, assim, causa bastante desemprego realmente. Eita, aí. Aqui, a agricultura intensiva, ela é, então, o agronegócio. Ela funciona a partir de uma lógica capitalista, em extensos lotes de terra, com um grande volume de produção, biotecnologias e usa maquinários, e ela emprega poucos trabalhadores de mão de obra qualificada. E o que é essa mão de obra qualificada? Elas são, por exemplo, agrônomos, as pessoas que vão pilotar os maquinários, são os economistas, enfim, são essas pessoas formadas, e não é a mão de obra mais simples, assim. E agora sobre a pecuária, a gente tem a pecuária extensiva, que é aquela que ocorre com o gado criado solto em uma pastagem extensa, ele é alimentado pelo pasto, ele tem um maior tempo de engorda, né, porque o gado ele fica andando pela pastagem, se exercitando, então ele demora mais tempo para engordar, e ele tem menor qualidade da carne, porque os músculos dele ficam mais fortes, né, mais duros, então a carne também fica mais dura. E ele é predominante na região centro-oeste. E aqui eu coloquei uma foto dos boizinhos aqui, ó. Os gados, enfim. E a pecuária intensiva, ocorre quando o gado ele é criado em confinamento, ele é alimentado por ração, essa ração muitas vezes ela é feita de soja, a soja do agronegócio ela é utilizada para produzir ração para o gado, e ele tem menor tempo de engorda, porque o gado não anda, né, ele fica preso aqui nesse cercadinho o dia inteiro, tadinho, então ele não anda,
e ele tem maior qualidade da carne. Só que ao custo de quê, né? Porque isso aqui tem muita crueldade animal, né? Pelo amor de Deus, ó que dó. Tipo, a vaquinha com a cabeça presa aqui. Tipo, tudo bem que a pecuária extensiva também tem crueldade animal, mas só que eu considero a intensiva muito pior. Enfim, gente. Acabou o que eu tinha pra falar hoje. Oi. Uma série que fala sobre isso também, que essa série é brasileira. Não sei se você já assistiu, mas o nome dela é Boca a Boca, que ela fala sobre isso também. E, tipo, é bem legal assistir pra você ver, tipo, a diferença das coisas. Você começa pensando uma coisa, pensando que, tipo, é uma coisa e depois é outra. É bem interessante. Como chama? Eu vou até anotar. Boca a Boca. Boca a boca, nossa, que legal. E eu gosto também de ser brasileira, né? Porque vai tratar da nossa realidade aqui. Eu vou assistir, depois te falo. Sim, sim. Ela é muito boa pra ser assim brasileira, ela é muito boa. E tanto, gente, tipo, os movimentos veganistas enfim, que se opõem a essa crueldade animal, muitas das pautas deles também é pautada nesse negócio da ração. Porque, por exemplo, o agronegócio, ele causa um puta impacto socioambiental para produzir a soja, e essa soja, ela não vai, tipo, alimentar as pessoas, ela vai ser transformada em ração, ou seja, ela vai passar por outro processo industrial, gastar outros recursos e causar outros impactos socioambientais para alimentar um gado que ainda vai ter que passar por outro processo, que é, tipo, matar o gado e fazer os cortes da carne, a comercialização da carne, o que é uma prática muito insustentável. E, tipo, o que o Manifesto Vegano expõe é que, assim, aquela soja que foi primeiramente produzida, ela podia muito bem servir para, tipo, te alimentar, me alimentar, e ela não precisava passar por outros dois processos industriais para que ela se torne algo do consumo da população. Então, tipo assim, seria uma coisa muito mais sustentável você comer direto a soja do que você, tipo, alimentar o gado e depois matar o gado e depois comercializar a carne e depois comer ele. Entendeu? E é uma coisa muito mais sustentável você comer o grão. Tipo, muito do manifesto vegano não é só contra a crueldade animal, é também, tipo, contra a favor da sustentabilidade e contra o abuso da natureza. Enfim, gente, alguém quer falar mais alguma coisa, alguma pergunta? Isso também é utilizado farinha de nossa ração. Isso causou o chamado mal da vaca louca. Sim, Maria. Essa às vezes, tipo, pode causar muitas doenças também, né? A falta de controle também, né? Na comercialização. Então, Laura, só para complementar o que eu disse aí, né? Fique à vontade. Em alguns países se utilizou, se achou interessante, se pensou em farinha dos ossos, gente, desculpa, sábado de manhã tá falando isso, mas é a própria vaquinha, né? O que sobra dos ossos da vaquinha, depois que ela foi lá para o frigorífico, eles tinham que dar alguma função capitalista até para os ossos da coitada da vaquinha, moíam esses ossos e misturavam na ração dos outros animais, porque aquilo contém cálcio, etc., né? Bem, a vaca é um animal vegetariano, ele não come nada que seja orgânico, né? E depois de muitos anos é que se percebeu que esse uso de farinha de ossos na ração do gado é que estava provocando aquele chamado, que se chamou, né, mal da vaca louca, mas é uma doença que atinge o cérebro dos animais e transforma eles em muito agressivos e acabam morrendo. Então, erra-se muito também no agronegócio, né? Pensa-se em fazer coisa, por exemplo, eles aproveitam muito bagaço de laranja, casca de laranja, tudo moído para misturar na ração dos animais. Então, algumas coisas dão certo, outras não dão, só para complementar o que eu falei aí. É isso mesmo, gente, é muita crueldade.